Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique e nós do Projeto Cordas estamos gravando uma série de vídeos falando sobre relacionamento. Nesse vídeo nós vamos falar de algumas dicas. Eu quero dar algumas dicas para você observar nas pessoas com quem você está se relacionando, principalmente que você está querendo namorar ou já está namorando. Então vai algumas dicas para você observar, para que você não entre numa fria ou entre num relacionamento abusivo. Então fique atento a essas dicas, porque muitas vezes nós estamos com um sentimento tão aceso por aquela pessoa que deixamos algumas coisas importantes escaparem. Primeira dica que eu quero dar para você: observe bem os amigos dela ou dele. Que tipo, os amigos mais próximos. Porque normalmente nós somos a soma das pessoas mais próximas de nós. Às vezes os amigos dele ou dela têm alguns comportamentos que você não gosta. Você simplesmente não gosta dos amigos dele ou dos amigos dela. Você não gosta. Por causa de algum padrão de comportamento que eles têm que você reprova. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os nossos amigos mais próximos são as pessoas das quais nós compartilhamos valores comuns. Gostamos de frequentar os mesmos tipos de lugares. E temos muitas coisas em comum, inclusive no padrão de comportamento. Então, se você observa nos amigos dele ou dela padrões de comportamento dos quais você reprova, você não gosta, às vezes são só falhas de caráter, saiba que existe uma boa chance do seu namorado ou sua namorada também ter o mesmo padrão de comportamento. Sendo que quando ele está com você, ele disfarça. Ele se comporta direitinho porque não quer queimar o filme dele com você, tá? Então saiba que existe a boa chance de que quando ele não está com você ou ela não está com você, ela mantém o mesmo padrão de comportamento. Então observe o tipo de amizade que eles têm. Principalmente quando eles falam que são os meus melhores amigos. São os amigos que cresceram junto comigo. Eles podem ter certeza que tem muitas coisas que eles fazem juntos das quais você não gosta. Essa é a primeira dica. Segunda dica que eu quero dar para você: observe como ele trata as pessoas que servem a ele. Observe, por exemplo, como ele trata um garçom quando vem servir vocês, quando vocês saem para jantar. Observe como ele trata o motorista do táxi ou do Uber que está levando vocês para sair. Observe como ele trata as pessoas que são subordinadas a ele. Ou então observe como ele trata os pais dele, ou ela, né? Como observa os pais dela. Como é o tratamento com a mãe e com o pai. Isso revela muito sobre quem ele é. Se ele é uma pessoa soberba, que não escuta ninguém, ele não escuta o pai, a mãe, ou ele ignora, ou trata com desdém pessoas que estão servindo, isso é um sinal importante de como você será tratada lá na frente. Então observe bem esse tipo de coisa. Terceira coisa que você deve observar: as promessas que ele faz, até para pessoas do ciclo dos relacionamentos dele passado. Se ele vem e fala uma coisa pra você que é segredo de outra pessoa, ele chega pra você: ô fulano, eu vou te contar um segredo, mas não é pra você contar pra ninguém, porque a pessoa tá confiando em mim. Aí ela pega e conta o segredo dela, de outra pessoa. Tá contando pra você. Às vezes você se ilude e fala assim: nossa, ele tá contando esse segredo porque ele confia em mim. Mas isso não é verdade, pelo contrário. É um péssimo sinal de caráter. É um sinal de que ele vai fazer a mesma coisa com você. Você vai guardar o segredo com ele e ele vai contar pra outras pessoas. Porque uma pessoa chegou lá diante dele e pediu para ele guardar sigilo e ele está contando para você. Isso não é sinal de confiança, é sinal de falta de caráter. Isso é um péssimo sinal, porque ele vai fazer a mesma coisa com você. Outro sinal que você deve observar: veja como é o padrão de comportamento dela nas redes sociais. Porque eu não tenho nada contra as redes sociais, você ter redes sociais, mas se ela é uma pessoa que tudo ele posta nas redes sociais, ele vive através de imagem. Porque nas redes sociais nós não pomos quem nós somos. Nas redes sociais a gente põe aquilo que a gente quer que as pessoas pensam da gente. E aí, nas redes sociais, ele põe tudo, que tudo é lindo, tudo é beautiful, né? E se ele for uma pessoa muito vaidosa, se ele está dando valor ao que as pessoas, as quantas curtidas ele recebe, quantas pessoas estão vendo as suas postagens, isso é um péssimo sinal, porque a chance dele ser uma pessoa, ou dela ser uma pessoa artificial, é grande. Então uma dica que você deve observar: se a pessoa é muito afetada pelas redes sociais. Outro fator que eu até anotei aqui é como elas falam dos seus relacionamentos passados. Isso é um péssimo sinal. Se ela chega ou ele chega e vem falar pra você, e é normal você estar num relacionamento, você falar de relacionamentos passados, por que não deram certo, o que aconteceu,
Isso não tem problema a pessoa falar. Mas você tem que observar o seguinte, se toda vez que ele vai falar para você das relações passadas, ou ela é sempre vítima, ela é sempre a coitadinha, que sempre foram os outros que não a entenderam, os outros que agiram mal com ela é sempre a coitada, que ela não admite que falhou, admite que errou, isso é um péssimo sinal. Isso é um péssimo sinal. Porque relacionamento é via de mão dupla. Muitas vezes o relacionamento não dá certo porque os dois não dão certo. Não é uma pessoa só que erra. Num relacionamento, não é só uma pessoa que erra. Tá? Então observe isso, porque se a pessoa sempre é vítima, sempre é coitadinha, você tem que ficar atento com isso, que isso é um péssimo sinal. E outra dica, e eu quero encerrar para o vídeo não ficar muito longo, é se ela trata você como uma pessoa mais perfeita. Se as expectativas dela com você, ela trata você como uma pessoa perfeita. Eu até anotei aqui, ó, esperando você uma pessoa perfeita. E aí, assim, Deus no céu e ela na terra. É assim que ela trata você. Ela não vê você como um ser humano, capaz de cometer erros, falhar. Isso é um péssimo sinal também. Porque se as expectativas da pessoa com quem você está relacionado sobre você é muito alta, ela vai ser uma grande frustração para você, porque ela não vai admitir suas falhas. Não vai admitir suas fraquezas, e você tem. É normal você ter. Vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você não vai estar legal. E aí uma pessoa que tem uma expectativa muito alta sobre você, vê uma pessoa perfeita, ela não consegue te ouvir, ela não consegue perceber, porque ela te idolatra. Ela é insensível a ouvir você. Então esteja atento a essas dicas, porque todas essas dicas são sinais de que você pode estar entrando num relacionamento ruim. E isso você tem que levar muito importante, porque é o seu futuro, o futuro dos seus filhos, que tipo de marido você vai ter, ou esposa você vai ter, e que tipo de mãe ou de pai você vai dar para os seus filhos. Então, às vezes a gente está tão apaixonado naquela pessoa que a gente deixa algumas coisas passarem desapercebidas. Essas dicas, peço a você, fique atento, tá? Para você avaliar a sua relação, para que o futuro da sua relação não seja comprometido e você não saia machucado dessas relações. Obrigado pela sua atenção e espero que tenha somado, aberto os seus olhos para essas dicas. Uma boa vida para você.